Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos assiste aqui na Câmara Municipal e também aquele que nos assiste pela TV Câmara, que nos ouve pela Rádio Câmara. Uma boa tarde a todos. Obviamente que eu não poderia deixar de me expressar, de me manifestar, em razão da denúncia que hoje apresento, que hoje acaba de ser lida e que protocolei na semana passada nessa Casa de Leis. Eu conversava há pouco com alguns vereadores, seria muito fácil e tranquilo, caso o prefeito tivesse a humildade e a simplicidade de ter ao menos ligado para mim quando aconteceu o episódio. Seria muito fácil também, se o prefeito hoje aqui estivesse e pedisse aqui o uso da palavra ao presidente, eu tenho certeza que o presidente não negaria, e se tivesse que ser submetido ao plenário, também isso não seria negado. E o prefeito tivesse aqui pedido desculpas aos moradores do Jardim Nicéia, que foram as pessoas, foram os protagonistas desse episódio todo. São essas pessoas que não têm asfalto na sua casa, são essas pessoas que, de uma certa forma, estão sendo iludidas que lá vai ter um asfaltamento. Iludidas por quê? Porque ainda existem projetos apensados ao projeto de lei do pedido de empréstimo, que tem condições de demonstrar que vai ter viabilidade técnica para a pavimentação asfáltica das ruas faltantes. Em razão disso, na condição de membro da Comissão de Constituição e Justiça, porque o relator desse projeto de lei do empréstimo é o vereador Roger Barudy, e o vereador Roger Barudy, ele fez um pedido, na condição de relator, para que fosse apensado ao projeto de lei os projetos de pavimentação dos bairros apontados pelo próprio prefeito. E um desses bairros, Parque Jansante e Jardim Nicéia, eu tive a oportunidade de comparecer em loco nesses locais. E para pavimentar uma rua, precisa de levantamento topográfico, projeto de drenagem e um projeto de pavimentação asfáltica. E o que está pensado aos autos desse projeto de lei é tão somente uma planilha de custos. Aí, fui até o bairro, porque os moradores estavam achando que eu e mais alguns vereadores, como divulgaram na mídia, até mesmo o vice-prefeito compartilhou essas imagens, dizendo que 5 vereadores eram contra o projeto de lei. Eu fui lá para explicar, olha, eu não sou contra a pavimentação do bairro de vocês, ao contrário, eu sou favorável. O que eu quero mostrar para vocês é que aquilo que o prefeito está prometendo nesse projeto de lei vai ser impossível ser concretizado. Diante disso, eu falei assim, eu gostaria que alguém da administração falasse isso para vocês, moradores. E aí, eu trouxe os moradores, acertei uma data com os moradores, para que eles viessem aqui na Câmara Municipal, para nós discutirmos esse projeto, para a pavimentação do Jardim Nicéia, em especial, com o secretário de obras, com os seus respectivos diretores. E aí, eu, vereador, na minha prerrogativa de vereador, nos termos do artigo 18 da lei orgânica, que, aliás, hoje o vereador Lucas prestou aqui um compromisso de uma promessa de cumprir a lei orgânica e o regimento interno dessa casa. O mesmo juramento que o prefeito e nós, vereadores, fizemos aqui quando fomos empossados. Então, quando o prefeito descumpre uma lei, ou descumpre uma norma, ele está infringindo naquilo que está preconizado na lei orgânica do município. E aí, eu fiz, usando a minha prerrogativa, eu fiz a convocação. Nós podemos convidar ou convocar. Qual é a diferença de convidar e convocar? Quando eu convido, a pessoa pode dizer se vem ou não. Eu convido para um casamento, a pessoa fala, não vou no seu casamento, ou eu vou no seu casamento. Agora, a convocação, ela tem uma outra conotação. A convocação é obrigatoriedade. E essa obrigatoriedade está previsto no artigo 18 da lei orgânica, que diz o seguinte, a Câmara compete privativamente, entre outras atribuições, vou lá no inciso 12, convocar os secretários municipais. Aqui. Está previsto na lei. Então, eu usei dessa prerrogativa. E o que eu vim tratar aqui? De assunto pertinente ao município. Eu não vim para bater papo com o secretário. Aí, agendo uma reunião, chegam os moradores aqui no dia da reunião, 14h30, todos presentes. Cadê o secretário e os diretores? Não vieram.
Meu assessor liga para o secretário, ele não atende ao telefone. Aí eu, em seguida, ligo ao secretário e pergunto, por que o senhor não vem por que você está atrasado, Sidney? Em razão da proximidade que eu tenho com o Sidney, que ele é uma pessoa humilde, uma pessoa decentíssima. Decentíssimo, Sidney. E aí, o Sidney falou, olha, Meira, você me desculpe e tal. Em primeiro lugar, ele tentou falar, mas foi um convite. Eu falei, não, Sidney, foi uma convocação. Foi uma convocação, eu vou ler o documento para você. E eu li o documento para ele. Aí o Sidney falou, olha, o prefeito me proibiu. O prefeito me proibiu de ir aí. E ele disse que esse assunto não é para ser tratado, resumidamente, que esse assunto é para ser tratado aí, e sim aqui no Executivo. Ora, como não pode ser tratado aqui? Então, aquilo que o Manuel Lozila, o vereador Manuel Lozila faz aqui, insistentemente, cotidianamente, na condição de presidente da Comissão de Obras, então ele faz por fazer? Não, o vereador Manuel Lozila faz porque ele está usando a prerrogativa dele de vereador e de presidente de uma das comissões mais importantes dessa Câmara Municipal. E aí o secretário ou o presidente de autarquia são obrigados a vir aqui porque é uma convocação. E aí, em determinado momento da conversa, eu comecei a gravar o Sidney. Eu falo isso textualmente, gravei mesmo. Gravei e disse a ele que estava gravando, e ele repetiu tudo novamente, aquilo que ele havia falado. Sabe por quê? Porque o Sidney é verdadeiro, não é mentiroso, ele é espontâneo. Por isso que o pedido de desculpas que hoje ele aportou aqui, eu aceito as desculpas do Sidney, mas eu sei que talvez ele tenha falado aqui, olha, eu usei a palavra proibiu de uma maneira indevida, no calor da conversa, tudo bem, pode ter acontecido, mas existe uma relação hierárquica funcional entre prefeito e secretário. Quem é que nomeia secretário? Prefeito, existe uma hierarquia. Quando o prefeito, se o prefeito, melhor você não ir, não vai não, é a mesma coisa que proibir, afinal de contas ele não veio à convocação. Em razão disso, nós temos lá o artigo 52, que fala o seguinte, da extinção e da perda do mandato. A extinção ou perda do mandato do prefeito e vice-prefeito ocorrerão nas seguintes formas. Parágrafo único, inciso 5, descumprirem as normas administrativas e as leis. E aí nós temos uma outra legislação, que é o Decreto-Lei 201 de 67, que dispõe sobre a responsabilidade de prefeitos, vereadores e da outras providências. Aí desse decreto, no artigo 4º, é mais taxativo ainda. São infrações políticos-administrativas dos prefeitos municipais, sujeitas ao julgamento pela Câmara de Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato. Não sou eu que escrevi isso aqui, foi o legislador lá em 67, e isso foi recepcionado pela Constituição de 88. E diz o seguinte, quais são as situações? Inciso 3, desatender sem justo motivo, ou sem motivo justo, as convocações ou os pedidos de informações da Câmara, quando feitos a tempo em forma regular. Ou seja, a nossa lei orgânica, ela se amoldou a essa legislação, dando a prerrogativa para o vereador de convocar. E aqui está dizendo que há possibilidade de cassação do prefeito. Muita gente fala, mas cassar o prefeito por isso? Não é tão pouco? Talvez. Mas o prefeito, chefe do Poder Executivo, eleito da mesma forma que nós, como vereadores, no Poder Legislativo, quebrou o vínculo de cordialidade, de afinidade, de harmonia entre os poderes. Quebrou. Não tem quebrou essa coisa. Não foi o Meira o problema, é a Câmara de Vereadores. É a Câmara de Vereadores. Por isso, senhoras e senhores, eu fiz a representação, coloco à disposição de cada um dos senhores, se aceita ou não, e aquilo que os senhores e senhoras decidirem, tenho certeza que o meu relacionamento, o meu respeito com todos vocês será sempre o mesmo. Fique a critério dos senhores e senhoras. Muito obrigado, senhor presidente. Eu tenho ainda 40 segundos.